Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Hoje, mais uma vez, nós estamos juntos para estudar a Palavra de Deus e também para louvá-lo, para adorá-lo. Nesse momento devocional, eu quero convidar você a fazer coro com o salmista, que no Salmo 66, no verso 20, disse o seguinte: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Eu quero convidar você junto comigo, nesse momento de louvor e adoração, a curvar a sua cabeça e concentrar o seu pensamento, o seu sentimento no Deus da graça, no Deus que está presente neste lugar e presente aí junto com você. Oremos ao Senhor. Pai querido, adorado, exaltado seja o teu nome, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de mais uma vez estarmos juntos para estudar a tua palavra. Estamos juntos para conhecer mais do que o Senhor tem revelado a nós. Adorado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e pelo dom do teu Santo Espírito que ilumina nossa mente e o nosso coração agora. Que esse mesmo Espírito nos conduza ao Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, querido, a cantar junto comigo, nos preparando para este estudo. O hino de número 150 do nosso Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano, que nos fala da salvação operada por Cristo Jesus em nossas vidas. Hino de número 150. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobreis, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pela redenção em Cristo Jesus. Adorado seja o teu nome. Em nome desse Redentor precioso presente aqui. Amém.
Olá, meu irmão querido. Nós começamos na última aula um curso de introdução à teologia reformada, a teologia esposada pelos reformadores do século XVI, de linha calvinista. E hoje nós estamos na nossa segunda aula desse curso introdutório, em que nós vamos dar continuidade a esse estudo. Na primeira aula, nós definimos o que é a teologia e buscamos uma definição mais simples, mais objetiva, sintetizando a teologia como sendo o falar de Deus, o falar sobre Deus. E vimos na última aula que a presença da teologia, ela está em tudo aquilo que nós fazemos, seja de forma consciente ou não. A forma como nós lidamos com o conhecimento de Deus, com essa narrativa de Deus e sobre Deus, define a nossa cosmovisão. E uma cosmovisão, como vimos na última aula, é a forma como nós enxergamos o mundo, um conjunto de pressupostos que nos dão a capacidade de reagir às coisas que nos cercam, nos encaminham para a forma como nós vamos interpretar a nossa realidade. E a cosmovisão cristã, a cosmovisão fundamentada na palavra de Deus, na revelação de Deus, tem dois pressupostos fundamentais. O primeiro pressuposto é de que Deus existe. E o segundo, eu estou aqui escolhendo dois, é claro que há outros pressupostos na cosmovisão cristã, mas esses são os dois mais fundamentais, mais elementares. O primeiro, que Deus existe. O segundo, que Deus se revela a si mesmo e a sua vontade ao homem. Esse Deus que existe, ele se revela ao homem, ele se mostra, ele se manifesta ao homem, não somente fazendo com que o homem seja capaz de saber a respeito dos atributos de Deus, da pessoa de Deus, mas também a respeito da vontade desse Deus para com o homem. E vimos então na nossa primeira aula que esse falar de Deus e falar sobre Deus tem dois sentidos essenciais. Um primeiro sentido de narrar, de descrever o ser de Deus, as suas obras, as suas maravilhas, e um segundo sentido que é o de estudar essa narrativa, estudar essa descrição, buscar explicar, sistematizar, compreender, refletir, meditar sobre essa narrativa, sobre essas informações que são colocadas a respeito de Deus. A Bíblia é, na teologia reformada, a nossa fonte desse conhecimento, a nossa fonte dessas informações, é a nossa narrativa de Deus e sobre Deus. E nós também vimos na última aula que isso não exclui as diversas ciências auxiliares, como a história, como a hermenêutica, como a filosofia. As diversas ciências, elas ajudam a compreender o contexto e a forma com a qual a Bíblia relata, a Bíblia narra a respeito de Deus. E nesse falar sobre Deus, há diferentes aproximações, diferentes abordagens que nós também vimos na nossa primeira aula, como a chamada teologia bíblica ou teologia exegética, que se preocupa com a língua original em que foi escrita a Bíblia, a língua hebraica no Antigo Testamento e alguns trechos em aramaico, e também a língua grega do Novo Testamento, o grego koiné, demonstrando o que aqueles primeiros leitores compreenderam na sua língua, na qual foi comunicada a palavra de Deus aos seus corações. E assim, nós também vimos que, além da teologia bíblica, da teologia exegética, nós temos a teologia histórica, que vai procurar entender como os cristãos, no desenvolvimento da história da igreja, interpretou essa narrativa a respeito de Deus, esse falar de Deus, esse falar sobre Deus.
como que as doutrinas, né, como as sistematizações, como as compreensões se desenvolveram no decorrer da história. Vimos também que a teologia pastoral se preocupa na aplicação prática desse falar sobre Deus e falar de Deus na vida da igreja, na vida da comunidade de fé, na vida do povo do Senhor. E há uma teologia mais específica que busca sistematizar todo o conhecimento que é ensinado, que é adquirido, que é formulado através da teologia bíblica exegética, da teologia histórica e da teologia pastoral, que é a teologia sistemática. Como o próprio nome diz, ela busca sistematizar todo esse conhecimento. E a teologia sistemática reformada, ela pode ser entendida como uma teologia que caminha basicamente por dois caminhos interconectados. Vimos isso na última aula. Um caminho que vai dar uma ênfase nas pessoas da divindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, através da formulação credal, mais especificamente o credo dos apóstolos, né? O creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo. É claro que ali no credo nós temos uma descrição das obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a própria estrutura, como é colocada no credo, daquilo que cremos, é isso que significa o termo credo, cremos, a ênfase é colocada nas pessoas, uma ênfase trinitária, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A teologia reformada também tem sido conhecida por enfatizar a história da redenção, e aqui nesse outro caminho, nessa outra forma de falar de Deus e falar sobre Deus, nós temos o clássico esquema da criação, da queda, da redenção e da consumação, que fala da obra trinitária de salvação, dando uma ênfase na história desse Pai, Filho e Espírito Santo agindo na vida do ser humano e cumprindo o plano redentor de Deus. Esses dois caminhos, eles estão interconectados e são caminhos para se estudar a teologia, se estudar aquilo que a Bíblia fala de Deus e sobre Deus. E assim, queridos, nós vimos também na última aula que, assim como em outras ciências, a teologia tem diversas matrizes. Então, você tem a teologia católica, a teologia arminiana e outras. E o nosso curso será um curso de teologia reformada. Portanto, nós estamos nos referindo aos reformadores do século XVI e, mais especificamente, a João Calvino e aqueles que deram seguimento ao seu trabalho. Mas na aula de hoje, no nosso estudo de hoje, eu quero falar com vocês sobre o que fala a teologia. Afinal de contas, sobre o que a teologia fala, sobre o que ela narra, sobre o que a teologia reflete. A resposta mais simples é que teologia, como o próprio nome diz, fala a respeito de Deus. Mas eu queria, junto com você, pensar, para que você caminhe junto comigo, não seja apenas uma mera assistência, mas que você coloque aí a sua mente para funcionar. Deus, ele é conhecível? Ou seja, Deus pode ser conhecido? Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro do profeta Oséias, abre aí a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, no versículo 3, você vai ler o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui nós temos uma convocação do profeta para conhecer Deus. Mas esse Deus, ele é conhecível? Eu creio que você já tem a resposta no seu coração. Você que acredita, você que tem fé, sabe que esse Deus pode ser conhecido, mas eu queria aprofundar, eu queria refinar um pouco mais a pergunta, eu queria detalhar um pouco mais essa pergunta. Será que é possível conhecer Deus de uma forma mais objetiva? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a respeito de um conhecimento de Deus que não se limite às nossas próprias experiências pessoais. Você que crê,
Você conhece Deus, é claro, você se relaciona com esse Deus. Há aqueles nossos irmãos que em algum momento das suas vidas tiveram experiências com Deus, no momento de enfermidade, no momento de luta, mas o fato é que, por exemplo, numa experiência na minha vida, da minha família, em que eu tenha pedido a cura de alguém que eu muito amava, essa experiência não é determinante para que, numa experiência de uma outra família, aquela família peça a cura de uma pessoa querida, que Deus obrigatoriamente vai realizar cura. É uma situação complicada, até, né? Quando você para perceber que Deus age de diferentes formas na vida das diferentes pessoas. Ou seja, uma experiência minha com Deus não necessariamente vai ser um determinante obrigatório, um padrão para a ação de Deus na vida de todas as pessoas. E aí, isso não é muito subjetivo? Então, o conhecimento a respeito de Deus não fica muito subjetivo no sentido de ficar sujeito a cada um dos sujeitos que com ele se relaciona? Algumas respostas possíveis estão disponíveis no nosso mercado de pensamento atual. Então, diante de nós, o mundo apresenta algumas respostas. Uma delas é chamada de panteísmo. O panteísmo é a ideia de que tudo, absolutamente tudo é divino. Todas as coisas, todas as pessoas, tudo aquilo que existe possuiria uma natureza divina. Na visão panteísta, Deus não é um ser pessoal, mas tudo e todos, de alguma forma, são Deus. Há uma variante que tenta incluir a existência de um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, que dá origem ao chamado panenteísmo. O panenteísmo vai tentar responder a essa nossa pergunta feita, dizendo que existe um ser pessoal que é Deus, mas esse Deus ele transcende o mundo e de alguma forma tudo está dentro da divindade. Uma outra possibilidade de resposta, colocada especialmente no movimento iluminista, ali no século XVIII, é que Deus criou o mundo, portanto existe um Deus, e daí essa forma de pensar é conhecida como deísmo, mas esse Deus ele não intervém miraculosamente no mundo. Esse Deus ele não se relaciona de forma pessoal com o ser humano. E ainda uma quarta possível resposta, além do panteísmo, do panenteísmo e do deísmo, que é o ateísmo, que é a negação de que Deus exista. Para o ateísta, Deus não existe. A religião seria uma resposta a uma necessidade psicológica, para que o homem se sinta protegido ou para tentar dar sentido às contradições de um mundo caótico, o homem teria criado o conceito de Deus, a pessoa de Deus, e, portanto, Deus, na verdade, não passaria de uma fabricação humana, Deus não existe, portanto. Essas quatro possíveis respostas, o panteísmo, o panenteísmo, o deísmo e o ateísmo, vão na contramão daquilo que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras ensinam. A fé bíblica, ela não é especulativa, no sentido de que ela não se firma em proposições filosóficas, ela não se apoia em elaborações racionais para elaborar teses sobre a realidade, coisas que possam ou não possam ser. A fé bíblica, a fé defendida pelos reformadores e a fé que nós estamos estudando, ela se baseia, ela se fundamenta num contexto concreto de um relacionamento baseado numa aliança, baseada num pacto. Trata-se de um relacionamento comunicativo em que o conhecimento sobre Deus foi comunicado por Ele mesmo. É um relacionamento comunicacional em que Deus se comunica com o homem e fala ao homem, narra ao homem, descreve ao homem o que deve ser conhecido a respeito dele e da sua vontade.
Isso começa no Éden, na criação, quando Deus criou o ser humano e vinha conversar com o ser humano. E ali falava com o homem a respeito da criação e da lei, porque ali no início Deus deu orientações ao ser humano, mas mesmo depois de o homem desobedecer à lei divina, desobedecer à orientação, à ordem que lhe foi dada, e principalmente por causa dessa desobediência, com o homem incapacitado então de ir a Deus por si mesmo, com o homem se escondendo de Deus, Deus continua vindo e faz isso continuamente. Deus continua vindo ao encontro do homem, para falar com esse homem. Deus age misericordiosamente à medida que a maldade humana se multiplica. Deus age misericordiamente poupando um homem chamado Noé, e com ele faz um pacto. E extremamente gracioso, esse Deus também escolhe um homem chamado Abrão e estabelece com esse homem um pacto que se estende aos seus filhos, ao seu filho e ao seu neto, a Isaac, depois a Jacó. E séculos mais tarde, esse mesmo Deus ele se revela a Moisés, um dos descendentes, porque a descendência de Jacó se multiplicou e eles estiveram na terra do Egito e foram feitos escravos. E a Moisés é dado o testemunho de Deus pelo próprio Deus, e esse Deus age poderosamente na história daquele povo que ali foi feito escravo dos hebreus. E nos fatos narrados no Êxodo, tal como a Páscoa, em que os filhos, os primogênitos dos egípcios são mortos, enquanto os primogênitos hebreus são poupados por causa do sangue colocado no umbral das portas, o sangue do cordeiro que foi imolado, o sangue dos vários cordeiros que foram imolados, representando o cordeiro que viria, seja através da abertura do mar, seja através da coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Aquele povo foi liderado por Moisés num primeiro momento e depois pelo seu sucessor Josué na conquista de uma terra onde os hebreus se tornariam um povo e a sua história se desenvolveria até eles formarem uma monarquia. E nessa monarquia seria levantado um rei cujo coração era segundo o coração de Deus. Esse rei foi Davi, e dos descendentes desse rei Davi nasceria o Messias, o ungido, o escolhido. E nesse processo, aquele reino seria primeiro dividido e depois seria extinto, e o povo seria exilado como prova da realidade da relação pactual, porque aquele povo desobedeceu ao pacto e como desobediência foi exilado da sua terra. Mas esse Deus, sendo ricamente providente e sendo ricamente fiel à sua palavra e ao seu pacto, trouxe aquele povo exilado de volta como uma demonstração da sua misericórdia, como prova da sua fidelidade. E na continuação desse processo, em que ele sempre advertiu o seu povo por meio de profetas, levantados para que a sua palavra, que o seu testemunho não deixasse de ser anunciado ao seu povo, a história bíblica vai nos contar que nesse contexto, o povo foi subjugado por outros povos, até que foi subjugado pelos romanos, e na plenitude do tempo, as profecias sobre o Messias se cumpriram. E o rei sobre todos os povos, Jesus, veio primeiro aos judeus, porque ele nasceu daquele povo, mas ele não fez e não faz acepção de pessoas, e sendo descendente de Abrão, ele cumpriu a promessa de que em Abrão e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Jesus, a expressão exata do ser de Deus, e através de Jesus, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
E esse Jesus viveu, pregou, anunciou, morreu. Na cruz do Calvário, ao terceiro dia, ressuscitou, e depois de ressurreto, reuniu os seus discípulos, explicou aos seus discípulos, narrou a respeito de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus aos seus discípulos, e os comissionou. Lhes deu uma ordem, lhes deu uma missão, dizendo que eles seriam testemunhas. E assim o nosso Jesus, subindo aos céus, batizou a igreja com o Espírito Santo, para que a igreja continue a ser testemunha de que Jesus é o Salvador. E a igreja faz isso, pregando com fidelidade, pregando fielmente a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Portanto, a fé bíblica, diferente das especulações do panteísmo, do panenteísmo, do deísmo e do ateísmo, se fundamenta, se baseia em um contexto concreto de um relacionamento baseado numa aliança, baseado num pacto em que Deus vem ao homem e se revela ao homem. Um relacionamento comunicativo em que o conhecimento sobre Deus foi comunicado pelo próprio Deus. Conhecimento que pressupõe revelação, e aí um termo técnico da teologia, revelação, que significa tirar o véu, ou seja, desencobrir aquilo que antes estava encoberto, é isso que significa revelar. Mas essa revelação é uma autodeclaração, porque ela parte de Deus. Deus faz conhecido aquilo que nós não podemos conhecer, o que nós não podemos descobrir por nós mesmos. E você pode estar se perguntando, mas por que nós não podemos conhecer por nós mesmos? Porque nós somos apresentados àquele que é totalmente outro. A revelação, ou seja, a narração sobre esse Deus e sobre a sua vontade, essa manifestação desse Deus vindo ao encontro do ser humano e falando de si mesmo, nos fala a respeito de alguém que é completamente outro. Nós, quando somos conduzidos a conhecer Deus, somos conduzidos a conhecer um Deus que nos é totalmente estranho. E estranho em que sentido? O que isso quer dizer? Que coisa é essa de dizer que Deus é estranho? É estranho num sentido positivo. Como assim positivo? Porque Deus é totalmente diferente no seu ser, qualitativamente. Ele é distinto. Porque eu e você e todas as coisas, nós somos criados. E Deus é o Criador. Nós não temos na nossa linguagem, nos nossos exemplos, nas nossas analogias, como comparar Deus com o que quer que seja, de uma forma perfeita, de uma forma exata. Ele não somente é mais do que as criaturas, Deus é essencialmente diferente das criaturas, de tudo aquilo que foi criado. Portanto, ainda que nós usemos a nossa linguagem, aquilo que nos cerca, para prover racionalmente e intelectualmente, tentarmos entender, e usemos até os nossos sentimentos para tentar explicar, para tentar expressar sobre o ser de Deus e suas obras, nós nunca conseguimos fazer isso de forma perfeita. Uma segunda colocação é de que esse Deus é estranho num sentido negativo. Não negativo para ele, negativo para mim e para você. Como assim? Porque esse Deus é diferente eticamente, moralmente. Deus é moralmente oposto a nós, porque como criaturas de Deus, de fato, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos seres espirituais para que tenhamos condição de nos relacionar com esse Deus e conhecer esse Deus. E compreender a sua revelação a respeito de si mesmo. O problema é que conforme nós somos informados pelo próprio Deus, o ser humano caiu do seu estado de retidão original. O ser humano pecou, e como pecador, segundo Efésios capítulo 2, versículo 3, o ser humano é filho da ira, é filho dessa situação tão
triste, tão deplorável que é chamada de queda. O ser humano caiu do seu estado de retidão original e, sendo pecador, não tem condição de buscar a Deus por si mesmo. Portanto, Deus é estranho num sentido positivo, porque ele é qualitamente distinto da criação e não tem nada de ruim não sermos criadores. Ser humano não é um problema. E nisso Deus é diferente de nós porque ele é o Criador e nós somos as criaturas. O problema reside no pecado, e aí vai o estranho nesse sentido negativo, porque Deus é moralmente oposto a nós. E o pecado cega, o pecado deturpa. O pecado afetou o ser humano completamente, não somente o seu intelecto, mas os seus afetos, o seu sentimento e a sua vontade. Ainda assim, Deus nos deu a capacidade de conhecê-lo, na medida que nos fez a sua imagem e semelhança, e há diferentes conhecimentos sobre Deus. Primeiro conhecimento pode ser chamado de conhecimento inato. Já vem no nosso DNA. Ele é chamado, na teologia reformada, de semente de religião e de semente de senso de divindade. O que é isso? Vamos explicar esses dois termos. A semente de religião é essa inclinação religiosa que o ser humano possui. As diversas sociedades, nos diferentes tempos históricos, mostram que o ser humano, de alguma forma, estabeleceu religiões. Essa necessidade de se conectar com Deus. Porque o ser humano possui um senso de divindade, um senso de que existe algo transcendente, algo que vai além de si. Esse conhecimento inato, ele é intuitivo, no sentido de que ele não é um produto elaborado pela alma humana, ele tem a ver com a constituição da nossa mente. Nós nascemos e no nosso desenvolvimento natural enquanto seres humanos, à medida que o nosso intelecto vai se desenvolvendo, e nós somos capazes de, na nossa experiência, perceber o mundo à nossa volta, o mundo que foi criado, nós vamos percebendo, na medida em que nós nos desenvolvemos, a existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, vai nos falar disso. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 20, diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Esse sendo percebidos, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, indica um conhecimento da mente sem um processo de raciocínio engenhosamente elaborado. Ou seja, não houve toda uma engenharia de pensamento, uma construção elaborada, argumentativa, para se chegar a essa percepção, ainda que ela seja algo na mente. Esse conhecimento intuitivo é espontâneo, mas não consciente, num sentido, então, de não ser o resultado de um raciocínio ou argumentação. E esse conhecimento é provado pelas leis morais que Deus implantou no nosso coração, independente de Bíblia, independente de religião. Romanos capítulo 2, verso 14 ao verso 15, vai nos explicar um pouquinho essa ideia. Olha só, Romanos 2, 14, quando, pois, os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não haviam recebido a palavra de Deus do Pentateuco, não haviam recebido as profecias, não é? Os diversos profetas que falaram em nome de Deus ao povo de Israel, quando, pois, os gentios que não têm lei, e aí ele está se referindo à lei mosaica, né, ao Pentateuco, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Seria extremamente arrogante e equivocado dizer
que somente os cristãos têm moral. Mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo os gentios, eles têm noção de certo e de errado. E por que existe noção de certo e errado nas pessoas? Porque Deus, ao criar o ser humano, criou a sua imagem e semelhança já com uma lei gravada no seu coração. Esse conhecimento de Deus, que é provado por essa moralidade, por essas leis morais que Deus implantou no nosso coração, esse conhecimento inato é de resposta, porque não se trata do ser humano indo a Deus por meio das suas ideias, por meio dos seus sentimentos. Não são leis criadas no coração do homem, mas é uma noção de certo e errado já implantado por Deus. E assim são uma resposta a uma iniciativa de Deus. Deus criou o ser humano e Deus imprimiu no ser humano essa semente de religião, esse senso de divindade, esse senso de certo e errado. E assim o ser humano responde a Deus. É algo que parte de Deus e o ser humano, ele age como resposta. O problema todo é que essa semente de religião, esse senso de divindade, esse senso da existência de um Deus e essa norma moral, essa impressão de que há um certo e errado, estão corrompidos pelo pecado. Romanos, capítulo 1, versículo 18, vai explicar isso para a gente. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O pecado afetou o ser humano de tal forma que aquilo que Deus colocou de conhecimento sobre ele mesmo e sobre a sua vontade no homem de forma inata, natural, o ser humano ao nascer e ao se desenvolver, ele deveria se inclinar de forma correta a Deus, isso está corrompido pelo pecado. E nós somos responsabilizados por isso. Esse conhecimento de Deus nos responsabiliza. Romanos, capítulo 1, mais um pouquinho para frente, verso 20, vai mostrar. A gente já leu, né, o verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí olha o que diz o final do versículo 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, verso 21, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Há um conhecimento de Deus inato, que é intuitivo, que é provado pelas leis morais, que é espontâneo, que é de resposta, mas que foi corrompido pelo pecado e por isso nos faz responsáveis, mas esse conhecimento de Deus também pode ser adquirido. Como adquirir? Qual é a forma de alcançar esse conhecimento sobre Deus? Após observar a criação e a história da redenção narrada nas Escrituras, o ser humano é capaz de conhecer a Deus. Observando o que existe e reconhecendo como sendo de Deus, olhando para a natureza, olhando para a criação e reconhecendo como algo de Deus, e olhando para a história da redenção que está narrada nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, o homem é capaz, então, de adquirir, de alcançar conhecimento sobre Deus. Conhecimento autorrevelado, no sentido de que Deus se autorrevelou. Como já dissemos, é um processo comunicativo em que o conhecimento de Deus foi comunicado por Ele mesmo. Ele se fez conhecido, Ele se faz conhecido, porque nós não temos como conhecer esse totalmente outro por nós mesmos. E esse conhecimento, há algumas considerações que nós precisamos fazer sobre ele. Em primeiro lugar, é um conhecimento limitado. Há uma limitação humana e, consequentemente, uma limitação da revelação.
Há uma limitação humana porque eu e você não temos condição de, por nós mesmos, alcançar a totalidade da revelação divina. Tanto quanto você precisa considerar que Deus, sendo infinito, sendo transcendente, ele não nos revelou tudo nas Escrituras. Assim, há uma limitação no sentido de que nós conhecemos Deus a partir daquilo que ele nos deu a conhecer. Eu e você só temos como conhecer sobre Deus, só temos como teologar, né? E eu falei aqui já na última aula, e hoje de novo, teologar é falar de Deus e falar sobre Deus. Nós só temos como falar sobre Deus aquilo que ele mesmo revelou de si. Esse conhecimento, ele é limitado. É um conhecimento de reflexão também, porque as narrativas de Deus e sobre Deus, sobre os seus atributos e sobre a sua obra redentora, faz com que eu e você tenhamos noções, compreensões, nos faz refletir, meditar, pensar naquilo que nos foi revelado. Não se trata de uma mera repetição daquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo, mas se trata de uma meditação, se trata de uma convicção, se trata de coisas que nós olhamos, percebemos e nos extasiamos e nos impactam e mexe com o nosso intelecto, com as nossas emoções e transforma a nossa vontade. Trata-se de um conhecimento de acomodação. Deus, ele se acomoda à nossa limitação. Portanto, Deus, ele vai falar numa linguagem que eu e você sejamos capazes de compreender. Deus, ele vai agir, os seus atos salvíficos, descritos nas Escrituras, são atos que nos fazem compreender, dentro das nossas limitações, quem ele é e o que ele deseja de nós. João Calvino diria que, numa comparação limitada, obviamente, mas razoavelmente interessante, que Deus, ao falar com o ser humano, é como uma ama, como uma babá, ou mesmo como os pais, que ao falar a crianças pequenas, balbuciam, falam de forma simples, se acomodam ao que a criança pode compreender. Não adianta você ficar falando palavras difíceis para uma criança de 3, 4 anos, que ela não vai te entender. Então você se acomoda à linguagem que ela é capaz de compreender. É exatamente isso que Deus faz conosco, na medida em que ele se autorrevela, na medida em que ele nos fornece conhecimento a respeito de si mesmo e da sua vontade. E além de ser um conhecimento limitado de reflexão e de acomodação, é um conhecimento correlativo, no sentido de que, quando conhecemos Deus, conhecemos a nós mesmos. O primeiro capítulo das Institutas da Religião Cristã, a obra magna de João Calvino, com muita propriedade, vai falar a respeito do conhecimento de Deus e de nós mesmos, como um ponto fundamental de partida da teologia. Por quê? Ao conhecermos Deus e atentarmos para a sua glória, para a sua majestade, para a sua perfeição, nós nos percebemos como seres humanos, como pequenos, como frágeis, como limitados, como dependentes. E todas as vezes que nós olhamos para nós e enxergamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós somos instados, nós somos direcionados a olhar para esse Deus, a olhar para a glória desse Deus, para a majestade desse Deus, para a perfeição desse Deus, para a bondade desse Deus. Esse é um Deus que quer ser conhecido. Não somente que pode ser conhecido, como já, obviamente, respondemos no decorrer dessa aula, aquela pergunta inicial. Será possível conhecer Deus de uma forma objetiva, num sentido de que, para além da minha experiência pessoal, para além da sua experiência pessoal com esse Deus, é possível
conhecer esse Deus de uma forma mais objetiva, com verdades que se apliquem a cada um de nós, sim, porque esse Deus, ele falou sobre si, ele falou sobre as suas obras e ele revelou esse conhecimento a mim e a você, por meio de uma comunicação que está baseada num relacionamento pactual, um Deus que veio até o ser humano e estabeleceu pacto, né? Primeiro com Noé, depois com Abrão, depois com Moisés e depois por meio do Filho, por meio de Jesus, um pacto redentivo. E na história dessa salvação, na história dessa redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionaram no decorrer da história, interviram na história, agiram na história, e em cada um dos fatos que se desenvolveu nessa história, a providência de Deus foi demonstrando a sua relação e foi revelando progressivamente aquilo que Ele queria que eu e você conhecêssemos a respeito dele e a respeito da sua vontade. No primeiro livro dos Reis, eu selecionei alguns versículos, há vários nas Escrituras, mas o nosso tempo não permitiria nós ficarmos lendo toda a Escritura, né? O tempo não permite, mas eu selecionei alguns trechos, alguns textos, em que essa ideia de conhecer nos é revelada. Primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 8, no versículo 43, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, no versículo 43, nós temos aqui a consagração do templo, edificado por Salomão, e é uma série, né, já desde o capítulo 6, uma série de fatos sobre o templo sendo narrados. No capítulo 8, a Arca da Aliança é trazida para o templo, e a partir do versículo 12 do capítulo 8, Salomão fala ao povo, e no versículo 22 em diante ele vai fazer uma oração. E repare naquilo que o rei Salomão, filho de Davi, vai falar na sua oração para com Deus. Oração inspirada, por isso registrada nas Escrituras, essa oração que foi conduzida pelo próprio Deus no coração de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 43. A partir do 41, para a gente entender. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e quando ele vier, né, e orar, voltado para essa casa, olha só que coisa linda, 43, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Com qual finalidade? Comigo, verso 43, 1 Reis 8, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Para fazer conhecido o teu nome. Salomão, ele sabia muito bem daquilo que ele estava falando, porque ele havia sido orientado pelo seu pai Davi. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, que narra para a gente os conselhos dados pelo rei Davi ao seu filho, capítulo 28, verso 9. Tu, meu filho Salomão, 1 Crônicas 28, verso 9, alguns conselhos de Davi, olha para o seu filho Salomão. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de todo o coração, de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Quando Salomão, anos mais tarde, ele ora no templo, dizendo, pedindo, Deus,
que todos aqueles aqui que venham pedir sejam atendidos, e mesmo o estrangeiro, para que conheçam o Senhor, é porque Salomão já havia sido orientado pelo seu pai Davi a respeito do conhecimento desse Deus, e porque ele, de forma experiencial, ele havia experimentado a respeito desse Deus. E sendo o rei de Israel, descendente de Davi, dentro da linhagem do pacto, dentro da ação narrativa desse Deus, agindo na história, essa experiência pessoal, ela transcende a realidade da experiência pessoal e ela se mostra uma experiência do povo de Deus, que coletivamente vê esse Deus agindo, desfruta desse Deus e tem uma relação pactual com esse Deus. Jeremias capítulo 24, versículo 7, o profeta Jeremias profetiza chamando ao conhecimento de Deus. Jeremias capítulo 24, versículo 7, vai nos dizer assim a palavra de Deus. Dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Esse Deus quer ser conhecido. E ele demonstra isso no livro do Êxodo, nos profetas, e especialmente no livro do profeta Ezequiel, em que diversas vezes você vai ler o seguinte, essa é uma expressão que se repete em vários trechos das Escrituras: Deus faz isso, aquilo outro, para que saibam. Ou então ele determina ao profeta: diga isso, para que saibam, para que saibais que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus. Esse é um Deus que quer ser conhecido. E talvez um trecho-chave para a gente entender, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, esse texto é muito impactante. Versículo 10 e verso 11 diz o seguinte, Isaías 43, verso 10 e verso 11, todo o capítulo é extremamente impactante, desse Deus que escolhe, desse Deus que salva, mas olha só a ação desse Deus que se faz conhecido na vida desse povo pactual, que age na história. Ele diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus quer ser conhecido, e ele age na história do seu povo, ele age pactualmente, para que esse povo seja testemunha, para que as pessoas saibam, para que eu particularmente, para que você particularmente, e para que aqueles que nos cercam saibam e creiam e entendam, em outras palavras, para que conheçam. Saber, crer e entender é conhecer. Para que saibam, creiam e entendam que Ele é Deus, que antes dele nenhum Deus formou, que depois dele nenhum Deus haverá, e que Ele é Yahvé, o eu sou, o Senhor, e fora dele não há Salvador. É por isso que esse Deus, tão condescendente, tão amoroso, se revelou especialmente pelo Filho. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E aí, se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 27, você vai ler comigo o seguinte, Mateus capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue, Jesus dizendo, Mateus 11, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser
revelar. O conhecimento completo e pleno de Deus, Deus se autoconhece. Jesus, o Filho, se autoconhece. Mas esse conhecimento a respeito do Pai e do Filho é algo que pode ser passado, transmitido, ser feito conhecer a quem o Filho o quiser revelar. E aí, o nosso Senhor Jesus, momentos antes de começar a sua paixão, o seu sofrimento, sentado à mesa com os discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 11, João, capítulo 14, verso 1 ao verso 11, a gente vai ver uma narrativa, uma história muito interessante, em que a gente vai ver o cerne desse conhecimento pelo Filho. Olha só, Jesus está conversando com os discípulos, é a última ceia, daqui a pouco ele vai para o Getsemane orar, vai ser abandonado pelos seus, vai ser preso, depois vai ser julgado. Olha só o que ele diz. Ele está confortando os discípulos. Não se turbem, não se perturbem, não deixe o coração estremecer. João 14. Credes em Deus, crede também em mim. Aí ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, presta atenção nessa, Jesus está falando, e aí Tomé vira para Jesus e diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, esse texto você conhece, recita junto comigo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, olha a continuação. Se vocês tivessem me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Verso 8. Aí Filipe, um outro, vai e rebate. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus. Jesus se volta para Filipe e diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? E Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Esse Deus, ele pode ser conhecido. Esse Deus, ele quer ser conhecido. Esse Deus tem sido conhecido por todo aquele que crê, não somente na sua própria experiência, mas coletivamente como povo de Deus. Eu quero concluir essa nossa aula de hoje aplicando as verdades aprendidas hoje, afirmando que esse conhecimento de Deus, ele existe, Deus pode ser conhecido, ele quer ser conhecido, e esse conhecimento, ele nos leva a 3 ações fundamentais. A primeira, o conhecimento de Deus nos leva a adorá-lo. Quando você abre a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 ao 36, depois que Paulo já falou uma série de coisas a respeito desse Deus, a respeito daquilo que Deus se revelou a respeito de si mesmo, da sua obra, Paulo, extasiado, ele chega à seguinte conclusão, Romanos 11, 33 a 36,
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quanto mais conhecemos sobre Deus, mais percebemos que menos conhecemos dele. Quanto mais nos aprofundamos na teologia, que é falar de Deus, falar sobre Deus, e pensar sobre Deus, e refletir sobre Deus, e meditar sobre Deus, mais extasiados nós ficamos, mais apaixonados nós ficamos, mais deslumbrados nós ficamos, e mais nos prostramos diante desse Deus, que é o único Senhor, é o único Criador, o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente e onipresente Deus. O conhecimento de Deus nos leva a adorar a esse Deus, a nos prostrar diante desse Deus. Em segundo lugar, o conhecimento de Deus nos leva à intimidade com Ele, e eu convido você a nos voltar para o Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 34, quando nós lemos o seguinte, Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. É claro que, ainda que a experiência pessoal nem sempre seja um ditame da experiência para com o outro, Deus quer ser conhecido, Ele se faz conhecido pessoalmente, individualmente. Primeiro, coletivamente na história do seu povo, desde a criação, passando ali do chamado de Abrão e a sua descendência surgindo um povo de onde viria o Messias, e a igreja, que é o povo de Deus, a continuação, a igreja, que é o Israel de Deus, feito nova criatura em Cristo Jesus. Mas esse conhecimento de Deus, ele também é individual no sentido de fazer com que eu e você, individualmente, sejamos conduzidos, orientados e guiados a uma intimidade com Ele. Esse Deus quer que você o conheça, que você fale dele, sobre ele, que você tenha intimidade com ele. A palavra conhecer nas Escrituras, em muitos lugares, tem o sentido de intimidade. O maior exemplo disso está lá na narrativa sobre o nascimento de Jesus, quando nos fala que Maria se achou grávida do Espírito Santo, porque ela, Maria e José ainda não tinham se conhecido. Eles não tinham intimidade, a intimidade normal de um marido e mulher. Conhecer Deus é ter intimidade com Deus. É saber sobre o seu amor, o seu cuidado, a sua providência. É saber dos seus gostos. É saber do que Ele quer que nós façamos, como Ele quer que nós sejamos. É agradá-lo e nos sentir felizes e agradados em agradá-lo. Eu acho interessante que tantas e tantas vezes nós nos voltamos ao Salmo 37 para falar a respeito da confiança em Deus, mas é tão lindo quando o texto do Salmo 37 diz, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é você querer os desejos do seu coração em primeiro lugar realizados e depois achar que assim você vai agradar o Senhor, não. É agradar-se do Senhor para que Ele satisfaça os desejos do coração. E assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se trata de intimidade
com Deus. E por fim, além do conhecimento de Deus nos levar a adorá-lo, e além do conhecimento de Deus nos levar à intimidade, o conhecimento de Deus nos leva ao testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8. Nosso Senhor Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado ao terceiro dia, e durante os 40 dias seguintes, instruído os discípulos, orientado os discípulos, ele subiu ao céu. Mas, alguns momentos antes de voltar ao Pai, Jesus disse o seguinte, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aquele que conhece Deus, sabe que foi chamado para ser testemunha. Sabe que foi chamado a proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que te fez fazer parte de um povo, parte de uma família. E eu concluo essa aula com Isaías 43:10, que já lemos. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Teologia não é coisa de seminário só. Teologia não é coisa de academia. Teologia é vida. Teologia é a vida da igreja. Teologia é falar de Deus e sobre Deus. É falar desse conhecimento que o próprio Deus revela a mim e a você por meio da sua palavra, que é o testemunho de uma ação comunicacional de Deus. Um Deus que se comunicou de forma pactual, agindo numa aliança para com o povo escolhido, para que esse povo o adore, para que esse povo tenha intimidade com ele, para que esse povo seja testemunha da sua existência, do seu poder e da sua salvação. Que Deus muito abençoe a mim e a você, e que na próxima aula nós possamos dar continuidade a esse nosso estudo. Vamos, queridos, encerrar o nosso estudo, a nossa escola dominical, cantando o hino de número 64. Hino de número 64. Que esse conhecimento sobre Deus seja uma grata memória no meu e no seu coração. Hino de número 64, do Inário Novo Cântico, grata memória. Que nunca nem o meu, nem os seus lábios cessem de bendizer, de cantar glória, de testemunhar dessa ação maravilhosa do nosso Deus. A Igreja Presbiteriana de Niterói tem dado continuidade ao seu ministério, sendo sustentada pelos dízimos e pelas ofertas dos seus membros. Nós convidamos os irmãos a não deixarem de sustentar o ministério da Igreja Presbiteriana de Niterói, que mesmo em meio à pandemia, tem continuado a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então, nesse momento final, nós teremos também essa oportunidade de consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você poderá fazê-lo através de transferência nos dados que vão ser colocados aí na sua tela. Louvemos ao Senhor com o hino número 64 do nosso Inário Novo Cântico. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido, vagueava aflito, e em densas trevas meu andar seguia,
dos céus mandado, luz que me guia. Quando oprimido por mundano jugo, em maus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste. Em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar de glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê Até a próxima quarta-feira, às 19 horas, presencialmente e online.